Bom, pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer algumas situações, problemas relacionados à análise de investimento para a gente poder entender melhor como que tudo que a gente viu sobre as ferramentas de análise de investimento podem ser utilizadas no processo de tomada de decisão. Tá? Então são 3 situações, problemas que vão, na qual nós vamos utilizar o ferramental que nós vimos de payback, VPL, taxa interna de retorno, para a gente calcular e analisar se o projeto é ou não viável. Bom, o primeiro deles é o seguinte: uma empresa estuda a possibilidade de comprar uma máquina por 250 mil para reduzir seus gastos com mão de obra. Então é uma situação bem comum das empresas estarem analisando a viabilidade de comprar algum equipamento com o objetivo de reduzir gastos com mão de obra. Atualmente, a empresa gasta 113 mil por ano com mão de obra. Então, essa empresa hoje ela gasta 113 mil. Se ela comprar a máquina, ela vai reduzir a mão de obra dela para 30 mil. Então, ela vai ter uma redução dos gastos com mão de obra de 113 para 30 mil. Os gastos com energia e manutenção da máquina são estimados em 20 mil. Então, observem que se a máquina for adquirida, ela vai trazer uma economia de mão de obra, porém, ela tem um gasto de manutenção e de energia elétrica. Além de um acréscimo no pagamento dos impostos, nesse caso do imposto de renda, de 10 mil, porque há uma redução dos custos que são dedutíveis. Considerando uma taxa mínima de atratividade ou o custo de oportunidade de 12% ao ano, e que a máquina tem 5 anos de vida útil e o seu valor residual é 0, calcular a viabilidade da compra dessa máquina. Bom, então para nós pensarmos a compra da máquina, vamos montar aqui um fluxo de caixa. Então esse fluxo de caixa ele vai ser de 5 anos, porque a vida útil da máquina é de 5 anos. Então 0, 1, 2, 3, 4. Eu vou montar aqui 2 situações, antes da máquina e depois da máquina. Vocês vão entender bem. Voltando, só para a gente poder pensar, vamos imaginar que a máquina é esta máquina aqui, e o objetivo dela é substituir mão de obra. Né? Então, nós temos 2 situações, com a máquina e sem a máquina. Com a máquina, diminui mão de obra, e sem a máquina, maior número de pessoas trabalhando. E aí, a máquina, então com a máquina, atualmente gasta-se 113 mil com mão de obra. E com a máquina, esse gasto ele vai passar a ser de 30 mil. Então, o gasto de mão de obra vai ser de 30 mil. Observem que a máquina ela traz, no quesito mão de obra, uma economia de 83 mil. Então, se eu compro a máquina, se a empresa compra a máquina, ela deixa de pagar 83 mil por ano de mão de obra. Então, para nós analisarmos esse projeto, a gente vai entender o seguinte, que a máquina ela traz essa economia de 83 mil. Então, 83 mil vai ser a receita que essa máquina vai trazer para a empresa. Aí aqui tem um detalhe importante, que essa receita não significa dizer que a máquina vai faturar mais 83 mil. Ela vai deixar de pagar 83 mil com a mão de obra. Então tem um detalhezinho importante, que é deixar de pagar. Então qual que é a receita, qual que é o benefício que essa máquina traz para a empresa? A empresa deixa de pagar 83 mil por ano com mão de obra. Então, nós vamos colocar aqui que esse 83 mil, ele é, por ano, ele é a receita, ele é o benefício. O benefício que a máquina traz. Nesse caso, um benefício financeiro de 83 mil. Tá? Um ponto importante que precisa deixar muito claro é que esta situação de aquisição de equipamentos, de máquinas para substituir pessoas é muito comum. E ela pode ocasionar desemprego, que é um problema social. Porém,
nós não vamos considerar Bom, pessoal, é muito comum situações na qual compra de máquinas e equipamentos ocorram nas empresas para substituir mão de obra, para substituir pessoas. Isso é comum de acontecer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar esse projeto numa perspectiva econômico-financeira e nós não temos como objeto de análise a questão de possíveis desemprego que a compra da máquina traz e tudo, que é um problema social, mas a gente não vai ter essa ótica. Tá? Então, os problemas eles podem ser analisados de óticas diferentes. Nesse caso, nós estamos analisando esta situação pela ótica econômico-financeira. Okay? Então, só essa ressalva é importante para não parecer que a gente está defendendo, nesse caso, o desemprego das pessoas. Não é esse. Bom, então, continuando, essa máquina ela traz para a empresa um benefício de 83 mil por ano de economia nos gastos com mão de obra. Porém, apesar de trazer essa economia de 83 mil, ela tem um acréscimo. Então, a empresa ela vai gastar 20 mil a mais com energia e manutenção, e ela vai gastar 10 mil a mais de imposto que ela vai deixar de pagar. Ela vai pagar a mais, né? Então, consequentemente, ela ainda tem um gasto anual de 30 mil com a máquina. Então, se nós formos analisar esta situação dessa máquina, a gente tem a seguinte situação. Nós temos aqui o nosso fluxo de caixa, tá? Os 5 anos de análise que a gente está analisando. E a máquina, ela vai trazer um investimento, então a empresa vai ter que fazer um investimento inicial de 250 mil. Então, observem que esse investimento inicial ele é convencional. Então, investe agora, depois não tem que fazer outro tipo de investimento. Porém, a máquina vai trazer para a empresa um benefício de 83 menos os 30 mil, que é o gasto que a máquina tem, que a empresa tem com a aquisição da máquina. Então, 83 mil, que é o benefício financeiro, menos os 30 mil, que é o gasto que a empresa vai ter com essa máquina, para que ela possa funcionar, dá um resultado de 53 mil. Então, nós temos a seguinte situação. A empresa vai investir 250 mil na máquina e ela vai ter um gasto, um fluxo de caixa positivo por ano de 53 mil. Então, ela tem um fluxo de caixa positivo por ano de 53 mil. Observe que até agora o que nós estamos fazendo é interpretando a situação problema e estamos alimentando o nosso fluxo de caixa. Agora que a gente entra com a análise propriamente dita. E aí, para nós calcularmos, agora, nós podemos primeiro calcular o payback. Qual que é o payback desse projeto? Observem que a empresa vai ter 53 mil de receita por ano, né, de fluxo de caixa por ano, desculpa, não é receita, é fluxo de caixa, e ela tem um investimento inicial de 250 mil. Quantos anos ela precisa para ela recuperar o investimento inicial? Se nós formos somando, 53 mais 53, 106, mais 53, 159. 159 mil mais 53 vai dar 212. E ela ainda precisa de 38 mil de fluxo de caixa desse último ano, então do quinto ano. Então, 38 mil de 53. Então, 38 de 53 dá 71%. Então, o payback vai ser o primeiro ano, mais o segundo ano, mais o terceiro ano, mais o quarto ano, mas no último ano ela precisa de 38 mil dos 53. Se nós pegarmos os 38 mil, que é o valor que ela precisa, e dividirmos pelos 53 mil, que é o fluxo de caixa do último ano,
a gente vai achar 71,672%. Então, o payback vão ser 4,72 anos. Então, esse é o payback para esse projeto. Agora, e como que a gente calcula o VPL? Para nós calcularmos o VPL, a gente precisa achar o valor presente de cada um dos fluxos de caixa e diminuir o investimento inicial. Nós podemos achar o valor presente de cada um desses fluxos de caixa usando a calculadora financeira, por exemplo, a 12C, que é essa calculadora que está aqui na tela, ou nós vamos lá no Excel para a gente calcular. Então, a lógica do VPL é valor presente do fluxo de caixa, nesse caso aqui, menos o investimento inicial. Tá? Então, VPL, então vou escrever aqui, ó. O VPL, ele é resultado do somatório do valor presente dos fluxos de caixa menos o investimento inicial. Deixa eu colocar esse símbolo de somatório aqui, somatório. Bom, lá no Excel, nós temos aqui as informações do exercício. Então, olha só, eu separei as informações em duas situações, com a máquina e sem a máquina. Com a máquina, eu tenho que fazer um investimento inicial de 250 mil, tenho os 20 mil por ano de gasto de energia e de manutenção e 10 mil por ano de gasto de imposto de renda. A máquina, sem a máquina, ela gasta 113 mil de mão de obra, com a máquina ela gasta 30. Então ela tem uma economia de 83 mil, que é o que nós vimos lá no fluxo de caixa. E aí nós temos aqui o fluxo de caixa já alimentado. Ó, o fluxo de caixa é o investimento inicial de 250 mil e os 53 mil, que é o fluxo de caixa por ano, que é exatamente a situação que está aqui no fluxo de caixa que eu havia desenhado. Bom, e o VPL e a taxa interna de retorno? Qual que vai ser? Vamos lá. O VPL está calculado aqui, eu vou apagar. Como que nós calculamos o VPL? Nós vamos em fórmulas, financeira, viemos aqui em VPL, e aí ele pede para a gente a taxa de juros, nesse caso a taxa de juros é 12%, que foi a taxa de juros da empresa. O VPL, a gente considera só os fluxos de caixas positivos, e aí a gente dá um OK, só que a gente precisa agora diminuir o investimento inicial. Nesse caso, como o investimento inicial aqui está negativo, vou somar com ele. Então, nós temos um VPL negativo de 58.946,87. E qual que é a taxa interna de retorno? Calculando também, já estava aqui, mas a taxa interna de retorno, a gente faz a mesma coisa. Fórmula financeira, taxa interna de retorno. E aí a gente vem nos valores, e aí a gente seleciona todos os valores, inclusive o investimento inicial. E aí, OK, deu 1,97. Observem que está coerente. Se o VPL é negativo, a taxa interna de retorno tinha que ser menor do que 12%. Ou seja, o projeto não paga os 12%, que é o que está sendo esperado de retorno dele. Bom, pessoal, então aqui a gente calculou o VPL e a taxa interna de retorno da primeira situação problema. Vamos para o segundo problema. A segunda situação é a seguinte. Uma indústria está analisando a conveniência de adquirir uma caminhonete no valor de 120 mil. Então, ela está analisando se vale a pena comprar essa caminhonete de 120 mil. A utilização do veículo poderá trazer receitas líquidas nos próximos 4 anos de 30 mil, 25 mil, 30 mil e 30 mil, sucessivamente. O final do 4º ano, espera-se vender a caminhonete por 15 mil. A taxa de retorno esperada pela empresa é de 10% ao ano, ou seja, ela quer ganhar pelo menos 10% com esse projeto. E a empresa só deverá adquirir a caminhonete se a aquisição propiciar ganho financeiro. Então a ideia é, vale a pena comprar essa caminhonete? Então vamos montar o fluxo de caixa dessa situação, problema aqui, no qual
a caminhonete vai trabalhar por 4 anos e ao final ela vai ser revendida, ela vai ter um valor de revenda. Qual que é o investimento inicial? 120 mil, que é o investimento inicial, que são os gastos com a caminhonete. O fluxo de caixa que essa caminhonete vai proporcionar é de 30 mil no primeiro ano, 25 mil no segundo ano, 30 mil no terceiro ano e 30 mil no quarto ano. E precisamos lembrar que ela vai ser revendida por 15 mil. Então, eu vou considerar aqui também uma receita de 15 mil, que é a revenda da caminhonete. E aí a gente vai calcular o VPL deste investimento. Vale a pena fazer esse investimento? Então, vamos achar o valor presente de cada um dos fluxos de caixa e diminuir o investimento inicial. Vamos lá no Excel para calcular. Aqui eu tenho o exercício 2, ele já está posto aqui, 120 mil é o investimento inicial, temos as receitas líquidas e observem que a receita líquida do último vai ser os 30 mil, do último ano vai ser os 30 mil, que é o valor, né, do fluxo de caixa, mais os 15 mil, que é a revenda, que dá 45 mil. E a taxa mínima de atratividade é 10%. Então, vamos aqui na fórmula financeira e aí nós calculamos o VPL. A taxa de juros está aqui. O valor, a gente considera os valores de fluxo de caixa positivo. E agora a gente tem que diminuir do investimento inicial. 18 mil negativo. E a taxa interna de retorno, a mesma coisa, nós vamos aqui em financeira, vamos lá na TIR, e aí nós consideramos todos os valores, incluindo o investimento inicial. E aí chegamos no resultado de 3,004. Ou seja, o VPL está negativo e a taxa interna de retorno está menor do que 10%. Está condizente a resposta do exercício. Por quê? Porque se o VPL fosse positivo e a taxa interna de retorno menor do que os 10%, a gente teria que analisar que haveria algum tipo de conta errada, porque essas duas informações elas têm que ser coerentes, ok? Então, esta é a situação 2, né, do exercício 2. Ou seja, vale a pena para a empresa comprar esta caminhonete? Não, não é aconselhável. Ela vai ter um prejuízo financeiro com a aquisição desse veículo. E aí, o nosso terceiro problema seria: qual é o VPL e a taxa interna de um projeto que prevê um investimento inicial de 120 mil e que renderá 105 mil nos 2 últimos meses, sabendo-se que a taxa é de 8% ao ano e que o prazo do projeto é de 6 meses. Observe que a gente tem uma situação aqui que é a seguinte, ó. Eu tenho um projeto, esse projeto ele é de 6 meses, então eu vou colocar aqui 6 meses. Qual que é o investimento inicial? 120 mil. E qual que é o fluxo de caixa? De 105. Mas observem que ele vai acontecer 105 nos 2 últimos meses. Então, eu vou ter 105 mil aqui e 105 mil aqui. Significa que o fluxo de caixa para os outros períodos é zero. Não tem fluxo de caixa. E também não tem saída de dinheiro, não tem investimento, porque o exercício não trouxe essa informação. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o valor presente desses 2 fluxos de caixa e diminuir o investimento inicial. Só que, para achar o valor presente, a gente tem que levar em consideração que um deles está na data 5, né? Vai acontecer só daqui a 5 meses e o outro só daqui a 6 meses. Então, qual que é o VPL? E qual que é a taxa interna de retorno. Bom, pessoal, vocês estão observando que eu não estou calculando o payback, porque o payback é uma informação que a gente não usa muito, não é muito confiável. Então, é melhor a gente trabalhar com VPL e taxa interna de retorno. Vamos lá no Excel para esse exercício. O fluxo de caixa já está montado, então 120 mil é o investimento inicial.
Os rendimentos líquidos do primeiro, segundo, terceiro e quarto períodos é zero, né? Conforme está posto aqui. E o fluxo de caixa de 105 mil acontecendo na data 5 e na data 6. A taxa mínima de atratividade do exercício, né, da situação, é de 8% ao mês, e ele pede para calcular o VPL e a taxa interna de retorno. Então vamos calcular o VPL. Observem que é importante nós colocarmos esse zero como fluxo de caixa para o período 1, 2, 3 e 4, porque se nós não colocarmos, a gente não consegue calcular. A planilha não vai entender qual informação teria. Ela vai considerar que essas duas informações são os fluxos de caixa da data 1 e da 2. Então vamos lá calcular o VPL. Fórmula financeira. Vamos na opção VPL. A taxa de juros a gente seleciona. Depois os valores, considerando aqui desde da data 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí a gente tem um VPL. E esse VPL a gente tem que lembrar que deve diminuir dele o investimento inicial. Pronto. 17.629,05 é o VPL desse projeto. E a taxa interna de retorno? Quanto que vai ser a taxa interna? A gente vem aqui, calcula a taxa interna e ele pede para a gente os valores. Só a gente selecionar os valores, 10,74. Observem que o VPL é positivo e a taxa interna de retorno é de 10,74%, que é mais do que o 8%, que é o custo de oportunidade, ou a taxa mínima de atratividade. Consequentemente, esse projeto é um projeto viável, vale a pena para essa empresa fazer esse investimento. Ok? Bom, pessoal, é isso e até mais.